E hoje nós temos aqui a nossa companheira de trabalho aqui da Casa de Jesus, a Andrieta, e ela vem conversar conosco sobre o tema serenidade e esperança. Que a espiritualidade amiga lhe envolva, é uma boa palestra. Boa tarde e um ótimo início de noite. Que o amor do Mestre Jesus possa adentrar em nossos corações e possa fazer desse nosso coração a sua morada definitiva. Hoje estamos aqui reunidos para refletirmos sobre dois sentimentos, serenidade e esperança. Esses dois sentimentos, eles estão intimamente ligados à conduta do homem de bem. E, por consequência, à conduta do espírita, porque o espírita é aquele que se esforça para que cada dia seja melhor. Então, ele se esmera para sempre se melhorar e um dia alcançar a condição de homem de bem. Serenidade, ela é o agir com sabedoria. A origem dessa palavra vem do latim serenitate, que é qualidade ou estado de sereno, tranquilidade, não exaltação. Isso significa que estamos serenos quando a nossa mente, o nosso espírito está tranquilo e está equilibrado. Serenidade é a pedra angular das nossas construções morais e espirituais. Ela é o resultado da conduta correta e da consciência tranquila. A serenidade faz com que a gente tenha uma visão real dos acontecimentos. E isso é fácil de percebermos. Quando estamos um pouquinho alterados, desequilibrados, qualquer problema que se depara à nossa frente, nós acabamos fazendo o que vulgarmente se diz uma tempestade num copo d'água. E às vezes quem está de fora da situação consegue enxergá-la de outra maneira. Por quê? Porque ele está tranquilo, ele está equilibrado e ele está agindo e vendo com serenidade. Ela também nos possibilita que nós identifiquemos quais são os nossos verdadeiros objetivos na nossa trajetória de espíritos imortais. É necessário que saibamos quais objetivos que queremos priorizar nesse nosso processo evolutivo, tanto intelectual quanto moral. Quem possui serenidade consegue compreender os desígnios de Deus e aceitar todas as provas e todas as expiações com resignação. Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, na obra Momentos de Saúde e de Consciência, ela nos esclarece que a pessoa serena é feliz, porque superou os apegos e os desapegos, a ilusão e os desejos, mantendo-se em harmonia em qualquer situação. Equilibrada, não se faz vítima dos extremos, elegendo o caminho do meio com decisão firme e inquebrantável. Porém, não podemos confundir essa serenidade, essa calma, essa paz, essa tranquilidade com a quietação exterior, ou com o ócio, ou com o comodismo. Quando passamos por um problema, não podemos simplesmente olhar para o problema e dizer, não tenho o que fazer, não existe solução e, portanto, vou cruzar os meus braços, porque eu tenho que aceitar. Não, isto não é ser sereno, isto não é agir com serenidade. Serenidade é ação, serenidade é agir diante dos nossos conflitos. Portanto, serenidade é agir com sabedoria. Mas o que é sabedoria? Numa aldeia distinta, havia um monge muito sábio. E dois jovens queriam ser discípulos desse monge. Certo dia, foram até esse monge e relataram esse desejo a ele, que eles queriam ser seus discípulos.
O monge olhou para os dois jovens e disse: só aceitarei um dos dois, e aceitarei aquele que cumprir com a missão que eu lhes designar. E qual foi a missão que o monge designou aos dois jovens? Eles deveriam, na manhã do dia seguinte, colocar grãos de feijão em seus sapatos. E, calçando esses sapatos com grãos de feijão, eles deveriam subir o monte até alcançar o cume da montanha. Os dois jovens assim fizeram. De manhã cedo, colocaram grãos de feijão dentro dos sapatos e se colocaram a subir o monte. Quando estavam na metade do monte, um deles não conseguia mais andar. Seus pés estavam ensanguentados, não aguentava de dor, enquanto o outro continuava com a subida e ainda com um sorriso no rosto. Aquele que já não aguentava mais olhou para aquele que estava à sua frente e disse: eu vou desistir. Mas antes de desistir, eu preciso saber como você continua subindo esse monte com esse sorriso no rosto. E aí, o feliz, o que estava com um sorriso no rosto, voltou-se para aquele que estava com os pés ensanguentados e disse: ontem à noite, eu coloquei os meus grãos de feijão de molho. Portanto, dentro do sapato dele não havia mais grãos, já havia um purezinho ou um pirê de feijão. Né? Todos nós temos sabedoria. Por quê? A sabedoria é algo que está dentro de nós, está intrinsecamente em nós. E ela é resultado do quê? Ela é resultado do aprendizado que nós temos na nossa pluralidade de existências, nas nossas diversas vivências. Então, todos nós temos sabedoria. O que acontece é que nos momentos de conflito, nem sempre sabemos usá-la. Né? E pautamos a nossa ação numa ação sem sabedoria. E, por conseguinte, sem serenidade. Narra-se que alguns filósofos atenienses foram até o templo de Delfos consultar o deus Apolo para saber quem seria o homem mais sábio da Grécia. Ao que o deus Apolo respondeu: Sócrates. Os filósofos atenienses, retornando a Atenas, foram buscar por Sócrates. E com certa ironia, né, perguntaram a Sócrates: tu foste indicado por Apolo como o homem mais sábio da Grécia. Tens algo a dizer? E aí Sócrates olhou para os filósofos e disse: talvez isto seja verdade mesmo. Possivelmente, em toda a Grécia, eu sou o único homem que sabe que nada sabe. Então isso nos mostra muito bem como nós temos essa sabedoria dentro de nós, mas nem sempre a usamos. Temos a tranquilidade para buscá-la e aplicá-la nas nossas ações do dia a dia. Sabedoria, portanto, ela é a harmonização do conhecimento com o sentimento, do intelecto com a emoção e da razão com a bondade. Então, podemos dizer que nós agimos com serenidade quando a nossa ação harmonizar o conhecimento com o sentimento, o intelecto com a emoção, a razão com a bondade. Na mesma obra, Momentos de Saúde e de Consciência, Joana de Ângeles diz que a serenidade provém igualmente da certeza, da confiança no que se sabe, e se faz e se é. Âncora da segurança, finca-se no solo e sustenta a barca da existência, dando-lhe tempo para preparar-se e seguir adiante. O Mestre Jesus, em todas as suas ações, demonstrava sua serenidade. E em sua encarnação, aqui na Terra, ele também passou por dificuldades, por momentos de conflito, como nós todos também passamos. Vamos relembrar alguns. Certo dia, escribas e fariseus levaram diante de Jesus
uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. Naquela época, pelas leis de Moisés, adultério era crime. E este crime era punido com a pena de morte. E a execução dessa pena de morte era por apedrejamento. O que os escribas e os fariseus queriam, na verdade? Eles queriam que Jesus tomasse partido dessa mulher. Porque eles sabiam que Jesus defendia os fracos e oprimidos. E sabiam que, levando essa mulher adúltera diante dele, ele a defenderia. E no momento em que Jesus defendesse a mulher adúltera, ele também estaria infringindo as leis de Moisés. E, portanto, também seria um criminoso. E era tudo o que os escribas e fariseus queriam. Levaram, então, a mulher diante de Jesus e perguntaram a Jesus: o que pensas disto? E Jesus não respondeu. Ele se agacha e começa com seus dedos a remexer a terra, a areia, como se estivesse escrevendo ou desenhando alguma coisa no chão. E os escribas e fariseus continuam insistindo: o que pensas a respeito da atitude desta mulher? Aí ele levanta os olhos, olha para os escribas e fariseus e diz: quem de vós nunca errou, que atire a primeira pedra. Volta os seus olhos novamente à terra e continua revirando a terra com seus dedos. Daqui a pouco ele percebe que só estava diante dele a mulher adúltera. E ele então pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? E ela diz: todos foram embora. E Jesus diz: nenhum deles te condenou? Então vai, que eu também não te condeno, e não voltes mais a pecar. Jesus conhecia e via a alma de todos. Naquele momento em que ele começou a remexer na areia, ele demonstrou que ele sabia e conhecia o íntimo de cada escriba e de cada fariseu, todos os seus equívocos e todos os seus erros. E, portanto, fez com que eles ficassem envergonhados diante do julgamento que estavam fazendo. Isso é uma grande demonstração da serenidade do nosso mestre. Ele soube, nesse momento de conflito, agir com sabedoria. Outro momento de conflito, talvez o maior deles, é quando Jesus é crucificado. E no ápice do seu flagelo, no pior momento do seu sacrifício, ele ainda volta o seu pensamento a Deus e lembra de pedir não por ele, mas de pedir pela humanidade. Quando ele diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é o nosso maior modelo e exemplo de sabedoria. Como ele é o nosso guia e o nosso modelo para nós atingirmos a perfeição moral, a condição de anjos. Temos também exemplos de serenidade nos atos dos discípulos da primeira hora, que seguindo Jesus e seguindo seus passos, as suas orientações, as suas lições, já alcançaram naquele momento a serenidade. E destacaremos, na tarde e noite de hoje, o exemplo de Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma das encarnações da mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Em 27 de agosto do ano 68 depois de Cristo, haviam severas perseguições aos cristãos em Roma por comando de Nero. Nero perseguia os cristãos violentamente. E Joana de Cusa, juntamente com seu filho, foi encarcerada e levada ao círculo máximo para o flagelo, para a fogueira. Quando começaram as primeiras flagelações, os primeiros cristãos sendo colocados na fogueira, o filho de Joana de Cusa clama a ela:
abjura por mim que sou teu filho. Ele queria que Joana abjurasse e repudiasse a Jesus para que os dois se salvassem. Mas Joana de Cusa, apesar de ficar com seu coração dilacerado diante do clamor de seu filho, ela manteve-se serena. Tão serena a ponto de demonstrar amor aos seus inimigos. Quando o seu algoz, diante dela, quando as labaredas já começavam a consumir o seu corpo, o algoz olha para ela, não entendendo aquele sacrifício, e lhe pergunta: o teu mestre só te ensinou a morrer? E Joana de Cusa olha para o seu algoz e diz: não somente a morrer, mas também a vos amar. Então, esses exemplos nos mostram como é importante que a gente busque a nossa sabedoria dentro de nós e coloquemos ela em prática nas ações do nosso cotidiano. Seguindo esses exemplos e essas lições, todos nós, discípulos da última hora, também conseguiremos alcançar essa tão almejada serenidade sempre, em todos os momentos da nossa vida. Mas para isso, ou seja, para que a gente consiga sempre agir com serenidade e que ela não nos escape nos momentos mais difíceis, é preciso que nós, primeiramente, nos conheçamos. Primeiro nós precisamos nos conhecer. E esta lição nos é dada pelos próprios Espíritos na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec indaga a espiritualidade, qual seria o meio ou a forma mais prática e mais eficaz de evoluirmos? E aí, a espiritualidade responde: conhecendo a ti mesmo. Não é sem razão que a todo momento a doutrina espírita nos convida para esse autodescobrimento, autoconhecimento. Pois só nos conhecendo internamente, sabendo quais são as nossas fraquezas e quais são as nossas virtudes, é que conseguiremos fazer a reforma íntima e combater cada dia um pouquinho as duas grandes chagas do nosso progresso, que são o orgulho e o egoísmo. Nos conhecendo interiormente, é que conseguiremos fazer a reforma íntima e assim, com a reforma íntima, nos manter firmes no nosso dever, que é cumprir a lei de Deus. Podemos pensar, mas é dever cumprir com a lei de Deus? Sim, é um dever, não é uma faculdade que está diante de nós. Nós fomos criados por Deus com este propósito, com o propósito de evoluirmos, com o propósito de todos nós um dia sermos espíritos puros, ou seja, um dia todos nós sermos anjos. Portanto, é um dever nosso nos melhorarmos, nos esmerar para que consigamos a cada momento sermos um pouco melhores. Mas vocês podem me perguntar, mas e a esperança? Não viemos aqui para pensar sobre serenidade e esperança? Até agora só falamos sobre serenidade. O que vem a ser esperança? Esperança é saber da felicidade do porvir. Também de origem latina, esperança vem de sperare, é o sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando que no futuro ele será portador de condições melhores que as oferecidas no presente. A esperança é o sentimento que faz a luta pela vida e os sofrimentos serem enfrentados como contingências passageiras, porque nós sabemos que tudo isso é para um bem maior, por um propósito mais alto. Joana de Ângeles, na obra Diretrizes para o Êxito, nos fala da esperança, dizendo que a esperança é a mensagem da alegria e companheira da coragem. Sentimentos estes que são indispensáveis para o enobrecimento do homem. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, ele
não poupou tempo, ele dedicou páginas exaustivas no sentido de explicar os fundamentos da esperança e demonstrar a sua relação com a fé e a caridade. Segundo a doutrina espírita, que nos oferece uma dimensão realista da vida futura, a esperança ela se torna uma força inovadora. Ela é uma força propulsora, é uma mola. Ela é, na verdade, o nosso combustível que faz com que a gente sempre vá adiante. A crença na existência da vida após a morte, ou seja, na imortalidade da alma, como também da inexistência das penas do fogo eterno, faz com que nós tenhamos confiança sem limites na infinita bondade de Deus e na sua misericórdia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, José, um espírito protetor de Bordeaux, em 1862, esclarece que a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. E ele diz que a fé é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. No mesmo capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ainda a espiritualidade nos ensina sobre a fé, dizendo: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consequência que tem das faculdades imensas, como germe que foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. E eles continuam ainda nos dizendo: a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é culpa sua se não a tem. Sem dúvida, dizem os espíritos, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la. Não cabe à fé ir ao homem, mas ao homem ir ao encontro da fé. E se realmente ele a buscar, ele a encontrará. Divaldo foi convidado para participar de um congresso de psiquiatria no Canadá. Congresso da área da medicina. E ele foi convidado para falar sobre a imortalidade da alma. No dia do seu painel, da sua conferência, ele foi convidado a sentar na mesa, na tribuna, e após ser apresentado, um dos médicos fez a primeira pergunta ao Divaldo. E a primeira pergunta foi: você acredita na imortalidade da alma? E o Divaldo olhou para ele e disse: não. E o silêncio foi assim, na plateia. Convidamos ele para vir falar sobre a imortalidade da alma. E na primeira pergunta ele disse que não acredita. E o médico novamente reiterou a pergunta: você acredita na imortalidade da alma, senhor Divaldo? E ele novamente olhou para o médico e para a plateia e disse: não, eu não acredito na imortalidade da alma. Eu sei da imortalidade da alma. Portanto, a fé é crer e compreender, ou seja, a fé não é acreditar, mas a fé é saber. Emmanuel, na obra Vinha de Luz, ele nos diz que a esperança é a luz do cristão. E segue ainda dizendo: Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. E que os erros são próprios da nossa escola evolutiva. E por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Emmanuel ainda nos diz que levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Portanto,
A esperança é uma das ferramentas indispensáveis para o nosso processo evolutivo. O que seria do progresso da humanidade se não fosse a esperança? Conta-se que Thomas Edison, ele fez mais de 1000 tentativas para descobrir a lâmpada. O pessimista, com toda certeza, iria dizer: Thomas Edison falhou 1000 vezes. Mas Thomas Edison, extremamente esperançoso e otimista, quando entrevistado a respeito do assunto, ele disse que ele não havia falhado 1000 vezes, mas sim que ele havia descoberto 1000 formas de não inventar a lâmpada. Esperançoso, ele viu o lado bom da situação, o lado positivo de todas as tentativas que não levaram a ele à descoberta da lâmpada, mas levaram a ele à descoberta de outras coisas. E este lado bom da situação nos faz lembrar de Poliana, um clássico da literatura infanto-juvenil, escrito em 1913. Poliana era uma menina de 11 anos que havia ficado órfã e foi morar com a sua tia. Esta tia, extremamente severa, tornou a vida de Poliana bastante sofrida. E para superar a situação, Poliana começou a praticar o jogo do contente, um jogo que ela havia aprendido com seu falecido pai. O que era o jogo do contente? O jogo do contente era extrair sempre o lado bom das coisas, sempre ver um lado positivo de toda a situação, por mais desagradável que ela pudesse parecer. Tem uma passagem na obra que nos é contado que esta tia deu a Poliana de presente uma boneca. Primeira boneca de Poliana, aos 11 anos de idade. Só que a malvada da tia lhe deu uma boneca toda estrupiada, inclusive sem cabeça. E quando ela entregou a boneca sem cabeça a Poliana, Poliana sorri e diz: que legal, uma boneca sem cabeça. Toda vez que eu for brincar, posso imaginar um rosto novo. E, portanto, a cada brincadeira terei uma boneca nova. E isso também nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Sempre há um lado positivo. Que sejamos esperançosos e sempre otimistas para conseguir enxergar, ver este lado positivo. E não nos fixar no lado negativo de vibrações inferiores. Portanto, diante de toda a nossa reflexão, podemos perceber que não ter esperança é não ter fé. Ou seja, é não acreditar, não saber da misericórdia divina. Não ter esperança é duvidar da grandiosíssima obra do arquiteto do universo, do Criador do céu e da terra, do Criador do plano material e do plano espiritual. Não ter esperança é duvidar do sentido e da razão da nossa própria existência. Joana de Ângeles nos esclarece dizendo que esperança é a presença do amor que sustenta os trabalhadores no bem e na verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, no item 3, que trata do homem de bem, somos esclarecidos que o homem de bem tem fé no futuro, ou seja, tem esperança no futuro, sabe da felicidade do porvir. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, que são temporais. Como nós sabemos, tudo que nós temos de material, inclusive o nosso corpo físico, nos é emprestado por Deus para esta nossa vivência, essa nossa existência, essa nossa encarnação. E se refletirmos um pouquinho com
com maior profundidade, nós veremos que todas as mazelas pelas quais passamos, elas têm o seu fundamento na matéria. Por isso é necessário que a gente desperte em nós o nosso lado espiritual. Que a gente consiga colocar o amor como um sentimento sublime em todas as nossas ações. E, portanto, valorizar mais o aspecto espiritual do que o aspecto material. No aspecto espiritual, sempre estamos melhores do que nós já fomos. Porque a lei do progresso nos diz que o nosso evoluir é constante. Nós jamais regredimos. Hoje somos melhores do que já fomos em existências passadas. Então não tem porquê nós ficarmos tristes, desesperançosos, porque sempre estamos melhores. O que nós vemos de ruim é no aspecto material, mas no aspecto espiritual sempre estaremos melhores, porque tudo é aprendizado e com o aprendizado nós crescemos e nós evoluímos moralmente. Devemos também lembrar que o sentimento da esperança, de fé, ele foi plantado em nós, em nosso coração, pelo nosso Mestre Jesus, quando ele prometeu a vinda do Consolador, que é a terceira revelação da lei de Deus, ou seja, a doutrina espírita. Diante da doutrina espírita, podemos dizer que a serenidade é agir com sabedoria, crendo e sabendo da imortalidade da alma e da pluralidade de existências. E esperança, diante da doutrina espírita, é agir sabendo que o nosso evoluir é constante e de que um dia todos nós seremos anjos. E para finalizarmos, exaltaremos a carta de Paulo aos Coríntios, que destaca esses sentimentos sublimes de amor, caridade, esperança, serenidade e fé. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei igual a bronze que soa ou a símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitarei. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se exaspera, não ressente-se do mal. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas o amor regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E quando vier o que é perfeito em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino e sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vejo como um espelho, obscuramente, mas então verei face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Muito obrigada. Que o amor do Mestre Jesus nos envolva e que possamos retornar às nossas casas e aos nossos afazeres e compartilhar com todos esses sentimentos e essas vibrações elevadas.
Boa noite. Agradecemos, Andrieta, pelas suas palavras.